A parceira não gosta de fazer preliminares? Então, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E uma pessoa entrou em contato comigo e disse que a sua parceira não gosta de fazer preliminares e que quando ela faz é sem vontade. Então eu imagino que é uma situação muito difícil a sensação de você se relacionar com uma pessoa que você ama, que você deseja e sentir que isso não é recíproco, né? Que a pessoa não tem uma preocupação aí com o seu prazer, que ela não tem um desejo por você, que ela tá sem vontade de explorar seu corpo, de te acariciar, de te levar a momentos de prazer. Então é uma sensação muito ruim para quem passa por isso, e eu sei que tanto homens quanto mulheres passam por esse tipo de situação, tá? Por outro lado, é importante que você que está passando por esse tipo de situação não entre em julgamento em relação a outra pessoa, tá? Essa questão do julgamento, ela destrói qualquer relação. Então, sem que você converse com essa pessoa, que você tenha um diálogo, é impossível que você chegue a uma solução. Muitas vezes, o casal ele não conversa sobre as questões sexuais. Eu já atendi casal que o parceiro tinha ejaculação precoce, a parceira ia para a experiência sexual, ele gozava rápido, ela sempre ficava insatisfeita, e eles nunca conversaram sobre isso, e daí vai criando uma bola de neve ali de insatisfação. Essa parceira vai cada vez mais querendo se afastar do sexo, porque ela entende que esse sexo não contempla ela, mas nunca conversam, né? Então, vocês não chegam à solução se vocês não conversarem, se vocês ficarem subjugando, né, achando que sabem o que está acontecendo com o outro. No caso desse casal, o parceiro, que tinha ejaculação precoce, ele sempre ejaculou rápido, mas o pênis dele se mantinha ereto e ele sempre continuou a experiência sexual. Só que com essa parceira, quando ele ejaculava, ela ficava tão decepcionada que ela mesma já parava. Achava que já foi rápido demais, só que ela não conversava com ele. Ficava uma coisa interna. Então, essa falta de diálogo é um grande problema, porque você nunca sabe o que está passando de fato na cabeça do outro. E daí, quando você fala que o outro está sem vontade, de repente, se você não teve um diálogo, se você teve um diálogo, parabéns, a gente também vai falar sobre isso. Mas se você não teve um diálogo, é muito complicado. Por quê? Porque muitas vezes essa falta de estímulos do outro pode ser aí por uma questão de bloqueios, de traumas, de disfunções, de baixa libido. Pode ser até mesmo por ignorância, de não saber o que fazer, né? Falta de conhecimento, ou insegurança de achar que vai fazer algo e que esse algo não é adequado, ou mesmo a pessoa achar que o sexo é somente penetração, ela até acreditar nisso, ela não ter um leque aí de opções do que pode acontecer para além da penetração, e daí por ignorância acaba vivendo uma sexualidade assim. Então é importante que você converse com essa pessoa, tá? E se você já conversou, parabéns! Mas vamos falar sobre isso. Primeiro ponto, se você nunca conversou, você vai trazer esse diálogo para a relação, só que de forma alguma julgando, culpabilizando a outra pessoa, sempre trazendo para você, para suas necessidades, para aquilo que é importante para você. Então, se você, na experiência sexual, a pessoa não está fazendo preliminares em você, ou você percebe, né, porque daí já é um julgamento, que está fazendo sem vontade, você pode trazer essa questão para a pessoa, sempre tomando muito cuidado para não entrar no julgamento. Então, uma forma de trazer o diálogo para a relação é, ao invés de julgar o outro, culpabilizar o outro, trazer para a relação as suas questões, as suas necessidades, falando de você. Então você pode falar, por exemplo, que durante as preliminares, que você sente vontade que as preliminares sejam mais demoradas, que você sente que seria mais prazeroso para a experiência, que muitas vezes
ou no momento da penetração, você sente que ainda não gerou energia suficiente para essa experiência, que você gostaria de ter um momento mais longo, de trocar mais tempo de carícias. Você pode ir falando de você, mas não da outra pessoa. No caso específico dessa pessoa que me trouxe a questão, por exemplo, ele é um homem que tem ejaculação precoce. E para um homem com ejaculação precoce, essas preliminares prolongadas, elas são essenciais. Porque se você vai logo direto para o momento da penetração, o que acontece? A energia está toda focada ali no pênis e já explode logo em prazer, né? Entre aspas, prazer, porque não gerou muita energia, então não chega a ser um orgasmo de qualidade. E a relação acaba logo. Então, quanto mais prolonga as preliminares, mais essa energia é espalhada. E quando chega o momento da penetração, ele consegue ter uma penetração com a ereção sem ejacular muito rápido. Então, isso ajuda ele, então é importante para ele, né? Então, ele precisava contar com a parceira para isso. Então, é importante, se for o seu caso também, né, você tiver uma ejaculação precoce, você pode trazer para a parceira esse ponto, né, o quanto que seria importante para você essas preliminares prolongadas para melhorar o tempo da sua ejaculação. E você pode falar como que você se sente não conseguindo manter a ereção e ejaculando tão rápido, como que você se sente em relação a isso. Então você vai o tempo todo nesse diálogo falar sobre você, daquilo que é importante para você, sem de fato julgar, criticar a outra parte, tá? Então esse é um primeiro ponto. E daí a gente vai para um segundo ponto, que é quando essa pessoa vai trazer as questões dela e o olhar dela em relação às questões que você trouxe. E daí, nesse segundo ponto, a gente já vai contemplar todas as outras pessoas que passam por essa questão, que já haviam aberto aí para um diálogo, né? Porque muitas pessoas nem para o diálogo abriram. Então, o que acontece? O diálogo, ele não é garantia que você vai ter uma solução imediata. Por quê? Porque muitas vezes pode acontecer, como essa pessoa que me trouxe essa questão, que conversou com a parceira e de repente ela vai declarar que realmente não sente vontade de fazer as preliminares e que ela não pode fazer algo forçado, algo que não é do desejo dela, ok? Então, a gente pode perceber aí que o buraco é mais embaixo. Muitas vezes, o diálogo, ele vai solucionar, no sentido, por exemplo, que se for uma parte assim, de ignorância, de vergonha, de insegurança, esse diálogo, sem o julgamento, sem as críticas, ele cria um laço de intimidade. O que é intimidade? Intimidade vem da palavra íntimos, quer dizer mostrar por dentro. E eu só me mostro por dentro, só me mostro aquilo que está passando aqui, né, as minhas angústias, todas as minhas questões, quando eu sinto confiança no outro. Então, se eu me abro para o outro, trago as minhas questões e o outro me acolhe sem julgamento, sem crítica, eu crio aí um laço de confiança, eu aumento essa intimidade, eu percebo que esse meu parceiro, ele é seguro, que eu posso contar com ele. E daí, juntos, vocês abrem espaço para solucionar. Só que se eu trago a minha questão e daí vem a partir do outro reclamação, julgamento, críticas, então eu sinto que essa pessoa não está sendo de fato meu parceiro, ele está ali se preocupando apenas com ele, mas não está preocupado com as minhas questões, tá? Então é muito importante que você que está passando por essa situação não entre aí no lugar de crítica, de julgamento em relação a outra pessoa. Então muitas vezes, nesse primeiro diálogo, você já vai conseguir solucionar muitas questões dependendo do que for a questão que está impedindo essa pessoa. Eu, por exemplo, quando eu iniciei a minha vida sexual, eu perdi a minha virgindade com 17 anos. E dos 17 aos... Eu namorei com a pessoa 5 anos, mas os primeiros 2 anos, né, dos 17 até os 19 anos, eu morria de vergonha de colocar a mão no pênis dele, de fazer sexo oral. Eu demorei mais de 1 ano para fazer sexo oral com ele, porque eu morria de vergonha. E o que aconteceu? Ele teve um diálogo comigo. E daí, a partir desse diálogo, a gente conversou sobre a questão do sexo oral, e daí eu vi que não era uma coisa assim que ele, na minha cabeça, ele poderia achar ruim, achar que eu não presto, né, gente? Coisa que a gente pensava 20 anos atrás, né? Hoje não, né? Só que não, infelizmente ainda tem muita mulher que se impede de viver
a sua sexualidade com medo aí do julgamento do homem. E aí, na verdade, era isso que acontecia comigo. Eu ficava com muito receio do que ele fosse pensar se eu tivesse uma atitude, e daí eu não tinha, e eu ia reprimindo aquilo que eu tinha vontade. E daí ele abriu o espaço para esse diálogo e eu passei a fazer sexo oral nele depois de mais de um ano de relacionamento. Então, muitas vezes, apenas o diálogo é o que vai trazer uma abertura para a solução de uma determinada questão, tá? Só que pode ser que não, que você trouxe a sua questão e que a outra pessoa, de fato, tem alguma questão maior, tem algum bloqueio, uma baixa libido. E daí é importante que vocês, enquanto casal, reflitam o quanto que é importante a sexualidade para o relacionamento, né? Porque às vezes para uma das partes é muito importante, para a outra não. Então a gente precisa aí ter um equilíbrio para que entre em um consenso e que satisfaçam ambas as partes, e que vocês procurem aí, se houver alguma questão de bloqueio, de baixa libido, de insegurança, como vamos solucionar essa questão, tá? E que tem uma abertura para solucionar essa questão. E daí é que o Tantra entra como ferramenta, tá? O Tantra, ele é uma ferramenta que ajuda em questão de bloqueios, de traumas, de baixa libido, de disfunções sexuais. E o Tantra, ele não é necessariamente o sexo, né? O Tantra é algo muito maior. E dentro das técnicas do Tantra, vocês podem incluir técnica de massagem sensorial, técnica de conexão do casal, de ativação da energia, que não necessariamente se conclui em sexo, ou seja, em penetração, tá? E daí vocês começam a criar uma relação onde existe uma conexão, onde existe carinho, onde existem experiências sensoriais que não estão diretamente conectadas com a penetração. Então, consolidando, se você tem um parceiro ou uma parceira que não faz preliminares ou faz as preliminares sem vontade, é importante que você traga essa pessoa para uma conversa, que você fale como você se sente, fale sobre as suas necessidades, sempre falando de você e nunca culpabilizando, julgando ou criticando o outro, que você abre espaço para que essa pessoa também traga as questões e o olhar dela as suas questões que você trouxe, sem julgamento, que você acolha o momento que ela estiver vivenciando, porque muitas vezes ela vai te dar uma resposta que não é a que você gostaria, como, por exemplo, que ela não sente vontade mesmo de fazer as preliminares, mas que se houver esse tipo de resposta, que vocês aprofundem aí na questão da intimidade e fale o quanto que é importante que solucione essa falta de vontade, porque isso é um ponto na relação de vocês que precisa ser olhado e que daí vocês busquem solução. E um dos caminhos de solução é o Tantra, né? Se você quiser aprender as técnicas de Tantra, tem o meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo. Vou deixar o link do meu curso online de Tantra, o Conexão, aqui abaixo na descrição do vídeo. E lá eu ensino tudo, massagem sensitiva, sexo tântrico, as técnicas de conexão do casal, que são técnicas que vocês não necessariamente precisam utilizar no momento do sexo, ou seja, no momento em que vai haver penetração. Muitas técnicas de conexão, de experiências sensoriais que não estão associadas à penetração. E eu acredito que isso é importante para poder ressignificar a sexualidade de vocês, ok? Espero ter contribuído. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!